E já estão connosco na edição da manhã o jornalista Henrique Monteiro e o historiador Lourenço Pereira Coutinho. Muito obrigado por se juntarem a nós esta manhã, no dia em que será homenageado a obra literária, esta figura da literatura portuguesa, Eça de Queiroz. Henrique, começo por ti, precisamente pelo que o Reinaldo falava há pouco relativamente a este realismo das obras de Eça de Queiroz e do retrato da sociedade. São precisamente estas as características que marcam a obra e o legado de Eça de Queiroz? Sim, é essa e o facto de ele escrever muito bem, porque há autores realistas que não são assim tão felizes. Enfim, na língua portuguesa há dois grandes autores realistas, um é brasileiro, Machado de Assis, o outro é Eça de Queiroz. A discussão sobre qual deles é o melhor é uma discussão que nos levaria muito longe. Vamos centrar-nos no português, Eça de Queiroz. Ele, de facto, ele inicia a escola realista, ele vai para Coimbra estudar, aí conhece o Antero, participa ao lado de Antero na questão bom senso e bom gosto, que é uma questão basicamente dos realistas contra os românticos, que eram depois defendidos, era a Felícia de Castilho e tal, mas basicamente tornou-se Camilo, que era um grande polemista, Camilo Castelo Branco torna-se um grande defensor, e daí também vem aquela célebre tradição de haver uma oposição de Camilo e de Eça, que também não é tanto assim, e se a gente aprofundar um bocadinho é diferente. Agora, Eça é um grande escritor realista, ele pega, e isto quer dizer o seguinte, ele não tenta embelezar, nem romantizar, nem tornar tudo mais ou menos harmonioso nas suas obras. Ele tenta ser muito, muito concreto. E é por isso que as obras dele têm, por exemplo, finais completamente, como é que é dizer, impiedosos. Estávamos há pouco a ler... Consegues retratar-nos um? Do crime do primo Basílio, por exemplo, que ele chega e vê a prima morta, a prima que tinha sido amante dele, a Luísa, tinha sido amante dele, e ele volta para a Caleste, depois de saber que a prima está morta, e diz, que ferro, se soubesse tinha trazido a Alfonsine, que era outra amante que ele tinha em Paris. Quer dizer, tudo isto, todo este realismo da obra do Eça, que às vezes é um pouco chocante na sociedade portuguesa de então, nomeadamente naquele romance célebre, O Crime do Padre Amaro, é muito característica dele. E depois ele tem uma grande obra que é Os Maias. E Os Maias, se nós olharmos para ela com um certo distanciamento, a gente vê o Palácio do Ramalhete a erguer-se, da família, não é? Da Maia, a erguer-se de uma espécie de ruínas até ficar num esplendor, e mais tarde ela a degradar-se até ficar praticamente uma ruína. E isso, para muitos críticos, e acho que bem, simboliza um pouco o trajeto de Portugal. O trajeto que se ergue até chegar a um esplendor, terão sido a época dos descobrimentos, de certa forma, depois mais tarde também a época do ouro do Brasil, e depois a decadência, porque sim, ao mesmo tempo essa, tal como o grupo da geração de 70, de que falou o Reinaldo, era decadentista, era uma pessoa que achava que isto era uma choldra, que o país era uma piolheira, que Lisboa era pouco frequentável, porque não era assim uma coisa... Sim. Mas, Lourenço, o facto de Eça de Queiroz ter sido diplomata, ter estado, por exemplo, em Havana, Newcastle, Bristol e Paris, são justas estas críticas que fazia, tendo em conta também que era de uma classe social muito mais elevada do que muitas vezes aquela também que criticava? Sim, Eça de Queiroz estava enquadrado numa classe social elevada, mas ele nasce numa altura em que os pais ainda não estavam casados. Aliás, ele é registado como filho de uma incógnita, o que é quase uma impossibilidade. E essa só pode ser percebido, em si, pela sua genialidade e pelo extraordinário e genial escritor que de facto foi, mas outra pelo seu contexto. E como o Henrique dizia, essa de facto foi um realista, sucedendo a uma escola romântica. Ele tinha um projeto nunca acabado de criação de cenas da vida portuguesa, em que criticava vários tipos da vida portuguesa por livros. Seriam cerca de 12 livros. Este foi um projeto nunca acabado, também muito inspirado por Flaubert, em França. França, na altura, era o grande farol cultural para onde a maioria dos escritores portugueses olhavam. Mas o facto de Eça, por um lado, ser um estrangeirado que foi, por outro, ser um realista crítico, não pode dissociar do tempo. A crítica não nasceu em Portugal com Eça de Queiroz. Nós não nos podemos esquecer também que Eça de Queiroz foi um jornalista, um excelente jornalista,
E isso também foi muito importante para a forma como ele observou a realidade. E o como jornalismo relatava em Portugal tinha já um forte sentido crítico, sobretudo desde a altura da Revolução Francesa e particularmente acentuado durante o tempo da Revolução Francesa. Uma série de panfletos satíricos circularam durante todo esse tempo e a crítica e a imprensa eram livre, o que também favoreceu muito este projeto de ESA e não só, de poderem olhar com sentido crítico para o país. Nós não nos podemos esquecer de outra coisa, só antes de ir a esta questão de ser um estrangeirado. Sim. É que na altura já tínhamos fotografia. A fotografia já estava banalizada no tempo dessa de Queiroz, década de 60, década de 70. Só que é uma fotografia de grupo e uma fotografia ensaiada, é uma fotografia formal. A fotografia não capta a realidade, a fotografia capta, é uma encenação da realidade. Nós não temos, só a partir do século XX é que começamos a ter, sobretudo com o fotógrafo António de Novaes, que começa a fazer bastante isso, que é fotografar os visados sem estes estarem prevenidos. As pessoas preveniam sempre e faziam posse para a fotografia. E o que essa faz também, como outros, é desconstruir esta realidade e mostrar o que está para além daquilo que do que a sociedade queria que nós víssemos. Uma sociedade burguesa que assentava numa certa estrutura moral que essa e outros procuram desconstruir. Sucedendo à tal escola romântica, que é uma escola que vê tudo de uma forma embelezada e bucólica, de uma forma mais leve, como um Almeida Garrett, ou de uma forma mais pesada, como um Camilo Castelo Branco, que foi um romântico, mas um romântico pesado. Em relação ao facto dessa ser um estrangeirado e ter vivido grande parte da sua vida fora de Portugal, é um elemento que também nunca podemos pôr de parte, porque o Portugal em que ele viveu, sobretudo na década de 60, ele torna-se cônsul em Havana em 72 e a partir de 72 só vem a espaços a Portugal, é um tempo muito diferente daquele que ele vai criticar. Paradoxalmente, a década de 70 e 80, apesar de episódios obviamente pontuais, de todas as campanhas democráticas do Partido Progressista de 1879 a 1881, de uma crítica muito acentuada e forte nessa altura, mas é o tempo de grande paz social que Portugal tem no século XIX. Entre 1871, entre o início do governo de Fontes Pereira de Melo e o ultimato, em 1890. E é o tempo em que essa constrói os seus grandes romances, entre os quais os Maias, que cai justamente no meio deste período histórico, e que essa mais critica, mas o país que ele critica, que obviamente é um país com muitas imperfeições, sim, é um país que, apesar de tudo, estava a alguns passos à frente, nomeadamente a nível de organização e de estabilidade política, daquele que existia na década de 60, que foi uma década muito conturbada, que essa viveu e que viveu também, não nos podemos esquecer, que essa nasce no Norte, vive no Porto, e o Porto é, na altura, a segunda, se não mesmo a primeira cidade do país, a nível de importância, perde-a a partir da década gradualmente a partir da década de 60, e sobretudo a partir também de uma crise que teve um impacto tremendo no norte do país e não só, que foi a da filoxera e o problema nas vinhas, portanto que tem um grande impacto económico na região norte, mas essa também é um produto durante muito tempo de um crescimento nessa região norte, sim, que é bastante florescente politicamente e economicamente durante uma determinada fase e que entra em decadência nessa década de 60. Lourenço, permite-me interromper-te, claro, enquanto numa altura em que já assistimos ao início das cerimónias, junto ao Parlamento, na escadaria, onde vão precisamente decorrer o início destas cerimónias. Mais à frente, na edição da manhã, ao longo desta cerimónia, vamos contar com a ajuda quer do Lourenço, mas também do Henrique Monteiro. Que analisamos agora com o jornalista Henrique Monteiro e o historiador Lourenço Pereira Coutinho, que estão aqui connosco nos estúdios da SIC Notícias. Bom dia aos dois, bem-vindos. Henrique, isto não foi de facto aqui um processo pacífico. O que é que explica que parte da família se tenha oposto à transladação? Eu não sei, quer dizer, não consigo entrar nisso. Aquilo são 22 bisnetos, 16 a favor, 6 contra, mas os 6 que são contra provavelmente são descendentes de mais filhos do que os 22. Quer dizer, aquilo é tudo muito complexo, foi para o tribunal, como se sabe. O Supremo Tribunal Administrativo acabou por dar razão
à Fundação, que é presidida por um trisneto, Afonso Reis Cabral, e portanto, quer dizer, o caso em si está decidido, já não há nada a fazer, pronto, é um processo que é assim. Agora, o que é verdade é que o Essa de Queiroz, eu acho que ele não merecia, já viajou mais em morto que muita gente de em vivo, não é? Porque ele morreu em Paris, veio num barco, num navio, para Lisboa, em Lisboa foi recebido já com muita gente na rua, popularmente, já era popular, havia faixas negras distribuídas, aliás, pelo Sr. Grandela, que era dono dos armazéns com o seu próprio nome, e, portanto, e foi para o jazigo dos condes de Rezende, no Alto São João. Depois, aquele jazigo ia para a asta pública, havia ali um problema, e a Fundação Essa de Queiroz levou o corpo dessa de Queiroz para Santa Cruz do Douro, onde era Tormes, na cidade de Serras, no romance dele. E agora ele vem outra vez para Lisboa, mas para o Panteão. Portanto, já viajou bastante e, portanto, também já teve 3 últimas moradas, que é uma coisa que poucas vezes acontece. E aquela frase, o descansa, repousa em paz, que vem nos réquiems todos, também, no caso de Essa de Queiroz, não é bem o caso. Não sei se foi isso que levou que alguns descendentes tivessem achado que era melhor deixar o antepassado quieto. Mas eu pessoalmente acho que o Panteão é uma ideia um bocado controversa, quer dizer, acho que por um lado é bom haver um sítio onde se possam homenagear os grandes do país, por outro lado também era bom que os grandes do país ficassem nas terras de onde são, ou onde viveram, o que também não é o caso de Tormes, porque o Essa nunca lá viveu, foi lá uma vez, visitou aquilo e fez um romance e veio-se embora, digamos. Não fez o romance lá sequer, quer dizer, fez o romance depois de ver aquilo e deixar aquilo tudo muito bonito e como contraste do campo com a cidade e sobretudo com Paris, não é? De onde veio o Jacinto e isso tudo. Mas, na verdade, essa é mais de Lisboa do que de outra terra, embora tenha nascido na Póvoa de Varzim, foi batizado em Vila do Conde, depois viveu no Porto, estudou em Coimbra e assentou em Lisboa, mas também assentou pouco, como ele era diplomata. Era mais um cidadão do mundo. Era mais um cidadão do mundo. Como era diplomata, também andou aí pelo mundo. Inclusivamente, teve na inauguração do Canal de Suez, aliás, com aquele que viria a ser cunhado, com o Rezende. E, portanto, não se sabe muito bem se a terra dele. Mas, por exemplo, o Camilo está enterrado no Porto. Também não é bem a terra dele, porque é de São Miguel de Seido, é mais para norte, mas está enterrado no Porto. Quer dizer, parece-me que isto também faz sentido, as pessoas irem ao encontro dos grandes do país em sítios. Ou então, como chegou a defender Almeida Garrett na altura, que em vez de um panteão, que o Panteão Nacional fosse à moda inglesa, porque se discutiu muito se era à moda francesa, que é o que a gente tem ali uma coisa, como em Paris existe o Panteão, ou à moda inglesa, que é o Westminster. E ele achava que o nosso Panteão, o nosso Westminster, era o Mosteiro de Jerónimos. E, curiosamente, no Mosteiro de Jerónimos estão 4 das figuras principais de Portugal. Está o Luís de Camões. Mas queres explicar a diferença entre o panteonismo à inglesa e o panteonismo à francesa? O panteonismo à inglesa é pegar numa igreja, no caso da Inglaterra, a Abadia de Westminster, e pôr lá as grandes figuras. Está lá o Isaac Newton, por exemplo, que enfim, por acaso ele também era ligado à igreja, mas não foi isso que o distinguiu, digamos. E estão lá muitos dos grandes de Inglaterra. E à francesa? A francesa é laico, digamos, não tem nada, laico. É um espaço absolutamente laicizado, mas eu acho que isso também é pouco importante, porque o Fernando Pessoa está nos Jerónimos, porque o Panteão em Portugal, por causa destas confusões todas, são 4 sítios. É bom não esquecer, não é só aquele de Santa Ingrácia. Tem os Jerónimos, tem Alcobaça e tem Santa Cruz de Coimbra, onde está o Afonso Henriques, por exemplo, que é o fundador, digamos, teoricamente, de Portugal. E em Alcobaça está, por exemplo, está o Dom Pedro e a Dona Inês, que fazem parte de um romance absolutamente extraordinário da nossa história, e nos Jerónimos estão talvez aqueles que são os mais distintos. Está o Pessoa, está o Luís de Camões, naturalmente, está o Vasta Gama e está o Alexandre Herculano, salvo erro, não é? Ajuda-me, tu és historiador, Lourenço. Então, Vasta Gama. E o Alexandre Herculano. E, portanto, quer dizer, nós temos aqui 3 espaços distintos. Temos também que no Panteão há, digamos, urnas
reais e há aquilo que se chama de cenotáfios, que são apenas... Não têm corpo. Não têm corpo, é apenas a referência à coisa. E eu sobre isso também não me parecia mal, quer dizer que não me parece mal que o corpo esteja num lado e depois o cenotáfio, que é aquilo que, no fundo, uma pessoa não vai homenagear os ossos, vai homenagear a figura. E a figura pode ser representada também. Lourenço, há aqui uma questão que é a vontade do falecido. Qual teria sido a vontade de Eça de Queiroz em relação a estar num panteão com estas características? Sabemos que Eça era um crítico da mediocridade nacional e ali está num espaço de figuras que se distinguiram por ser o contrário dessa mediocridade nacional. Portanto, estaria naquilo que poderia considerar entre pares. Mas, eleitos. Exato. Como é que essa, se pudesse decidir, teria decidido? Isso é muito difícil, porque é fazer um exercício de nos pormos na cabeça dessa de Queiroz, o que é difícil. Eu também... Provavelmente preferia não morrer. Pois, eventualmente. Ele morreu novo. Portanto, a sua morte foi inesperada, não foi uma morte numa idade muito avançada. Ele nasce em 1845, portanto, morrendo em 1901, morre com 56 anos. 55? 55 anos. Essa era um citadino. Portanto, aqui também não tenho uma opinião final, eu tenho alguns sentimentos também ambivalentes em relação a esta questão de deveria ficar em Santa Cruz do Douro, deveria vir para o Panteão. De facto, o contacto que teve com aquele mundo de Tormes, não é? O mundo imaginário de Tormes foi um contacto residual, foi sobretudo um contacto inspiracional, que o inspirou a escrever um romance que de facto não foi lá escrito, mas essa, apesar de nos seus últimos romances escritos e publicados parecer indiciar uma certa reconciliação com Portugal, muito até numa corrente que não era exclusiva dele, que vinha desde o ultimato de patriotismo, do regresso da celebração de figuras como o Infante Dom Henrique, como as cerimónias das comemorações da chegada e da descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1898. Portanto, há uma onda de revivalismo patriótico a partir dessa altura, em que essa, de certa maneira, se insere, mas ele nunca deixa de ser exatamente isso. Alguém com sentido crítico muito aguçado e, de certa forma, um estrangeirado e um citadino. Aqui pode entrar também uma componente psicológica que me parece bastante interessante, porque dissociar uma obra desta magnitude da personalidade parece-me difícil. As obras são sempre algo autobiográficas e têm sempre muito do autor. Eu acho que, conhecendo um bocadinho a biografia dessa, percebe-se o quanto a sua obra tem de si. Essa também era uma pessoa extremamente vaidosa. Isso parece-me... Isto que está a acontecer é uma distinção do Estado. E o que está a acontecer é uma distinção do Estado. E muita da sua crítica, uma questão e uma parte é a genialidade dele como escritor, a sua argúcia como observador. Poderemos achar que é mais ou menos próximo da realidade. Eu também não me parece que o Portugal que existia na altura que foi criticado por essa, apesar de todos os seus aspectos negativos, fosse tão negativo quanto o visto pela lente de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz exagera caricaturalmente os problemas portugueses. Mas essa era claramente uma pessoa vaidosa. Portanto, com todo o grau de especulação que isto tem, de falibilidade, eu diria que ele poderia ver com agrado esta entrada no Panteão. E há aqui mais uma questão em relação ao Panteão. Para concluir. Quando falamos em Panteão e até em distinção entre este Panteão e outros, e até o que é o modelo inglês, é verdade que uma das principais distinções é que este é um Panteão muito inspirado naquilo que partiu da Revolução Francesa, que é um Panteão laico, do altar da pátria, do culto da pátria, das grandes figuras da pátria, por distinção a um Panteão que tem uma ligação do que no século XIX era entendido como nação, não é? De uma nação no espaço e no tempo ligada também por um elemento religioso muito à maneira inglesa. E o nosso Panteão também é datado, ou seja, se é verdade que Fernando Pessoa está nos Jerónimos, é verdade também que no Panteão não está nenhuma figura anterior ao século XIX.
Portanto, é claramente um panteão de figuras liberais democráticas e com algumas figuras do Estado Novo. Carmona e Pois, exato, e com algumas figuras do Estado Novo que poderemos questionar, mas depois são outras como são o datadas. Eusébio e a Amália, que também Pronto. Exatamente, e da lista apenas duas Mas com essas... a Sofia de Melbrana. Mas com essas figuras, basicamente, o grosso são figuras do tempo liberal e democrático, portanto, onde essa estaria inserido. Portanto, penso que para ele veria... E seria também aqui um exercício importante saber se vivesse hoje, que aspectos é que iria destacar nas suas obras, olhando para o mundo. Eu por acaso, o e para Expresso Portugal. fez isso quando foi o centenário da morte, não é? Fez isso, e aliás, se faria à procura nos arquivos, por exemplo, o Dama de Salcedo é o Pedro Santana Lopes, quer dizer, há correspondências entre as figuras atuais. O Cavaco Silva era o Pacheco. E, quer dizer, há assim várias figuras que encaixariam. se encaixariam em nas figuras suas atuais. obras. Isso continua. E a crítica toda que ele fez, o último livro que ele publicou ainda em vida, que é a Ilustre Casa de Ramires, é um gozo total com a história de Portugal e com a heroicidade da história de Portugal contada por aquele rapaz que fazia coisa, que era um medroso total, tinha medo de tudo, mas fazia uma história de heróis. Como essa fazia. Como essa fazia. Henrique Monteiro, Lourenço Pereira Genial. Coutinho, muito obrigada Obrigado. por terem estado connosco aqui na SIC Notícias. Bom dia aos dois. E naturalmente cerimónias que vamos continuar a acompanhar nos momentos mais decisivos do que acontece esta manhã, a caminho do Panteão Nacional.